Estamos estudando a carta de Tiago. Hoje, capítulo 2, sob o tema Fé em Ação. Tiago, capítulo 2, Fé em Ação. No primeiro capítulo de Tiago, aprendemos sobre provação e tentação. Tiago nos alerta, nos chama a nos alegrarmos, mesmo em meio às provações. Também verificamos a tentação, que é algo que é produzido pelas nossas cobiças, pelos nossos pecados. Primeiro capítulo fala da necessidade de buscarmos sabedoria, sem a qual não vivemos de forma adequada. Tiago também no capítulo 1 fala da importância de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E por fim ele define o que significa a verdadeira religião. Capítulo 2 entra em assuntos delicados, assuntos complicados. No capítulo 2 ele vai falar sobre discriminação, ele vai falar sobre a fé sem obras. Talvez alguém esteja pensando, será que esse é um assunto pertinente aos nossos dias? Sim. A última edição da revista Ultimato traz os dados da desigualdade do Brasil. A revista Ultimato é uma das principais revistas evangélicas reformadas, né? E nessa última edição, essa revista diz que o Brasil é o segundo país onde há mais concentração de rendas, só perde para o Catar. Ou seja, o Brasil é o segundo país de maior desigualdade social. E Tiago capítulo 2 justamente começa com essa questão. Então essa realidade é uma realidade que nos diz respeito. Isso podemos afirmar então, que Tiago é uma mensagem extremamente atual para os nossos dias. Mas queremos com os irmãos, antes de extrairmos as verdades da palavra de Deus, vamos ler o capítulo 2 de Tiago. Nós estaremos separando em duas partes. Primeiro a respeito da discriminação, das desigualdades sociais, e a segunda parte que está ligada com a primeira, que diz respeito a fé que não está vinculada com as obras, com as ações. Ou seja, uma fé sem ações é uma fé morta. Tiago capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Para aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura,
ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como estamos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e rogamos que teu Santo Espírito nos dê a capacitação, a iluminação, para entendermos, e não somente isso, praticarmos a tua palavra. Pedimos que toda a mente e coração se volte a ti. Ó Pai, que não haja nenhum impedimento da nossa comunhão contigo. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos pensar primeiramente em motivos para não discriminar. Tiago começa descrevendo o que estava acontecendo nas igrejas, ou em algumas igrejas daquela época, onde muitos ricos e pessoas de postura social, etc., eram bem tratadas, eram bem reconhecidas, tinham assentos de honra, tinham privilégios, enquanto que muitos pobres eram desprezados. Isto nas reuniões da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa ruim estava acontecendo algo evidentemente não aceitável para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E Tiago então começa a discorrer alguns motivos pelos quais os cristãos não poderiam discriminar. E nós vamos falar de 4 deles. O primeiro, não somos juízes. No versículo 4, ele diz assim: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Na linguagem jurídica, nós poderíamos dizer que nós não temos competência para este tipo de julgamento, ou seja, não compete a nós julgarmos as pessoas. O próprio Jesus, quando estava no seu ministério, ele mesmo diz: eu não julgo ninguém.
Então não é uma competência nossa, não é uma atribuição nossa, não é uma função nossa, não devemos fazer isso. Nós não somos juízes para qualificar pessoas boas ou ruins, pessoas que merecem privilégios e outras não. Não somos juízes, porque todos somos um em Cristo Jesus. Olha o que nós aprendemos em Gálatas 3:28. Diz assim: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Colossenses 3:11, não sei se esse versículo está aí, diz assim: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Nós não somos juízes, porque nós somos em Cristo um só. E nesse momento em que nós estamos vivendo essa epidemia, ou pandemia, como foi classificado pela Organização Mundial de Saúde, algumas coisas ficam evidentes e algumas verdades são destacadas. Então, se nós verificarmos que pessoas no mundo inteiro estão sendo atingidas, pessoas de países ricos, como a Espanha, como a Itália, etc. Nós vamos então ver que a verdade bíblica salta aos nossos olhos, porque todos nós somos vulneráveis, todos nós somos fracos e frágeis, e todos nós precisamos de Deus. E se todos nós somos vulneráveis, fracos, nós precisamos de Deus, então precisamos ter humildade de considerar que o irmão, o próximo, não é melhor, não é pior do que nós. Então nós nos igualamos. Uma epidemia como essa nos faz lembrar que nós nos igualamos na vulnerabilidade, na fraqueza, na dependência. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos esquecer isso. Então não tem pobre, não tem rico, não tem inteligente, não tem pessoa simples, não tem poderoso que está isento, que não está vulnerável a essa epidemia. É um lembrete. Muitas vezes Deus deixa que algumas coisas aconteçam, e essa é uma delas, para que possamos nos lembrar o quão somos fracos, frágeis, passageiros, vulneráveis e que precisamos de Deus. Isso deve ser um motivo para não discriminarmos ninguém. Tiago vem traçando então também essa linha. O segundo, Deus escolheu pobres para serem ricos. Então o segundo motivo pelo qual nós não podemos discriminar, porque Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Deus, Ele muda às vezes a ordem das coisas. Ele não vê como nós vemos. Mas para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém fale, eu mereço, eu pago meus impostos, eu sou um trabalhador, eu mereço, Deus tem que me dar a salvação, porque eu cumpro com as minhas funções sociais. Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os humildes, Deus escolheu os desprezados, aqueles que não são, para reduzir a nada o que são. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 28 e 29. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, o segundo motivo pelo qual não devemos discriminar, é que as escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas, e Deus tem escolhido o fraco para o tornar forte. Deus tem escolhido o humilde para engrandecer. Deus tem escolhido os pobres para torná-los ricos na fé. Terceiro motivo é que a opressão, muitas vezes, daqueles que nós valorizamos, muitas vezes aqueles que recebem um glamour da sociedade, são esses que oprimem, são esses que dizem contra o bom nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 nós vemos assim: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? Na história da igreja, nós verificamos que as perseguições, elas não partiram do povo humilde, mas as perseguições, elas sempre partiram dos poderosos. Em Atos capítulo 2, nós verificamos que a igreja caiu na graça do povo, na simpatia do povo. Mas os poderosos, tanto entre os judeus, os líderes religiosos judeus, os ricos e poderosos entre os judeus, saduceus, fariseus, e também os poderosos romanos, é que perseguiram a igreja, ao ponto de que a igreja teve que fugir, se espalhar. Tiago está falando, então, esses que vocês estão dando tanto valor, esse que vocês estão engrandecendo, são esses que muitas vezes estão blasfemando o bom nome do Senhor Jesus Cristo. E não é diferente nos dias de hoje. Veja muitos poderosos no meio de comunicação, veja redes de comunicação poderosas, esses estão blasfemando o nome do Senhor Jesus Cristo, e muitos estão dando pontos para eles, estão dando audiência e ibope para eles. É hora de cortarmos essas pessoas da nossa audiência, porque eles blasfemam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles são inimigos do Evangelho. Então esses que oprimem a igreja do Senhor Jesus Cristo, e muitos estão lá, dando pontos, valorizando tais pessoas, e Tiago está condenando esse tipo de atitude, porque eles são perseguidores do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que identificá-los e boicotá-los. Precisamos fazer isso. Não é ficar de sorrisinho com aqueles que estão blasfemando o bom nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago está falando, a opressão vem deles, vocês estão valorizando eles, mas eles estão oprimindo, eles estão perseguindo, eles estão blasfemando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes estamos discriminando as pessoas erradas, e valorizamos as pessoas erradas. E o quarto motivo pelo qual não devemos discriminar é que todos os mandamentos devem ser cumpridos. Olha o que nós aprendemos no versículo 11: porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivem como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Todos os mandamentos devem ser cumpridos. O que ele está falando aqui são os mandamentos que dizem respeito primeiramente para
para com o próximo. Então não é para cumprir um e descumprir outro. Evidentemente que os mandamentos, a lei não pode nos salvar. Olha o que nós aprendemos em Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se a lei pudesse salvar, Cristo Jesus não precisaria ter vindo. Mas a lei só foi, como diz a Bíblia, um aio, só foi um condutor que nos levou a Cristo Jesus. Na verdade, a lei mostrou que nós somos pecadores, porque se não existisse lei, como nós saberíamos que estaríamos cometendo pecado? Porque a lei diz não mate, então se você mata, você sabe que você está transgredindo a lei. Se a lei diz não adultere e você adultera, então você é um transgressor da lei. Se os mandamentos dizem que você não deve mentir e você mente, você está transgredindo os mandamentos de Deus. Então a lei é contra nós, porque ela denuncia o nosso pecado, ela denuncia o nosso erro. Então a lei não é capaz de nos salvar. Nós não seríamos capazes de cumprir toda a lei. E seria suficiente apenas falhar em um ponto para que tudo viesse abaixo, nos tornássemos culpados de tudo. Mas, entretanto, mesmo sabendo que nós estamos na lei da liberdade, que Tiago menciona aqui, isso não deve servir de justificativa para não cumprirmos os mandamentos de Deus. É isso que Tiago está falando. Nós vivemos na lei da liberdade em Cristo Jesus, mas isso não deve servir de justificativa para não cumprirmos os mandamentos de Deus e os mandamentos que dizem respeito ao próximo, ao atendimento ao próximo, ao cuidado ao próximo, ao amor ao próximo. Todos os mandamentos, então, devem ser cumpridos. Tiago alista, entre outros pontos, nós poderíamos até extrair mais verdades, mas esses 4 são os principais, que há motivos importantes pelos quais não devemos discriminar ninguém. Primeiro, porque nós não somos juízes. Depois, porque Deus escolheu pobres para serem ricos na fé. Então, as escolhas de Deus são diferentes da nossa. Depois também que a opressão parte dos poderosos e dos ricos e não dos pobres, e que todos os mandamentos devem ser cumpridos. Então o mandamento de amar ao próximo, sendo ele rico ou pobre, deve ser cumprido. Não há virtude nenhuma em ser rico ou ser pobre. A questão não é essa. A questão é que o cristão precisa amar o próximo, independente da sua situação social. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus, no texto de Tiago. A segunda parte de Tiago 2 é uma parte onde é definido o significado da fé. Podemos dizer que esse texto é um pouco complexo e muitas vezes complicado, e algumas pessoas acham que é até contraditório com os ensinos dos outros textos do Novo Testamento. Mas nós vamos verificar que na verdade são 2 lados de uma mesma moeda, que definem o significado de crer, que definem o significado de termos fé. E em 2 pontos nós vamos definir o que significa fé. Primeiro, fé é certeza, fé é convicção. Certeza e convicção daquilo que não se vê. Ou o que aprendemos lá no texto de Hebreus,
capítulo 11, versículo 1, esse texto está aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A convicção, a ideia, o conceito de fé, como queiramos chamar, ela não deve ser uma expressão pessoal daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Precisamos ver o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre fé. E o primeiro aspecto que nós aprendemos das Sagradas Escrituras sobre fé é que fé tem essa questão da convicção pessoal. Então nós temos a nossa declaração de fé, ou seja, aquilo que nós cremos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós cremos em Deus Pai, nós temos a confissão, a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, a qual nós aceitamos. Evidentemente que essa confissão de fé é baseada em confissões históricas, antigas, que vêm da Reforma. Então isso são confissões e declarações de fé, e essas declarações e essas confissões são importantes, são necessárias. Agora nós precisamos crer nelas, nós precisamos ter uma convicção desta fé. Um aspecto importante então da fé é a convicção, é a certeza. E um aspecto importante também da fé é algo que está voltado ao futuro, porque você crê na providência de Deus, você crê nos cuidados de Deus, você crê na salvação preparada por Cristo Jesus para ser revelada lá na frente. Então nós temos uma convicção presente de algo que vai acontecer no futuro. Então a fé não é ver para crer, mas a fé é crer para depois você ver. Então esse é um aspecto importante da fé, essa convicção de coisas futuras, essa confissão e convicção de que Cristo Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, que Deus é o nosso Pai, que Deus está ao nosso lado, que Ele cuida de nós. Isso é muito importante. Nós sabemos que a fé e o amor, eles têm características semelhantes. Tanto um quanto o outro não se resumem a pensamentos e a sentimentos, mas eles vão além, para ações. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. A fé produz ações, sem a qual não é fé. A fé produz ações, sem a qual não é fé. Se nós formos para o capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como o capítulo da galeria da fé, nós vamos verificar que todos aqueles que creram fizeram alguma coisa. A fé deles produziu alguma coisa. E também quando nós pensamos em amor, o amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus por nós não foi um amor sentimental, mas foi um amor que produziu ações práticas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, Ele fez alguma coisa, Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação. É a mesma coisa que você fala para uma pessoa que ama ela, mas não faz nada pela pessoa amada. Isso não é amor. Falar que ama uma pessoa e não fazer nada pela pessoa amada não é amor. Assim como você falar que crê, mas essa crença não produz nada, e é sobre isso exatamente que Tiago está falando, então isso não é fé. E ele diz assim, em Tiago 2, você crê? Ok. Até os demônios creem e tremem, versículo 19. Os demônios creem também que Deus existe e tremem de medo.
agora eles serão salvos? Não. Essa fé, esse tipo de fé não leva à salvação. Vocês percebem então qual que é o assunto que Tiago está tratando? Que esse assunto não está em contradição com os outros textos que falam sobre fé, mas pelo contrário, ele complementa. A fé produz ação, sem a qual não é fé. No capítulo 11 de Hebreus, para exemplo, nós podemos citar algumas coisas. Versículo 4 fala: pela fé Abel ofereceu. Ofereceu é um verbo, é uma ação, tá? Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda estava por vir, e sendo temente a Deus, construiu. Construiu é uma ação, é um verbo. Pela fé, versículo 11, Abraão, quando chamou, obedeceu. Obedeceu. Pela fé, continuando falando de Abraão, peregrinou. Uma fé que produz ação. Vamos ver outros, são vários. 17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Esse mesmo episódio é narrado por Tiago. Ele fala: então Abraão é o pai da fé. Ok, Abraão é o pai da fé, mas o que ele fez? Ele ofereceu Isaque. Deus mandou uma prova, pediu uma prova. Ele falou: eu quero que você ofereça seu filho. E Abraão obedeceu e ofereceu. Evidentemente que Deus não permitiu, estava provando. Mas o homem de fé foi testado e foi aprovado. E isso que significava fé, isso que significa fé. Porque se ele crê que Deus é um Deus todo-poderoso, ele falava para Isaac: Deus proverá. Se ele crê que é um Deus que vai prover as coisas, então ele vai agir com isso. Ele vai agir dessa forma. Tem uma história muito comum nos Estados Unidos, numa época de seca muito severa, e a igreja estava orando e fazendo campanha de oração pela seca, aquelas 40 dias, não sei, coisa assim. E o pessoal orando, e aí uma menininha num desses dias de oração veio com um guarda-chuva. Aí o pessoal: mas por que você veio com guarda-chuva com essa seca? Como é que você veio com guarda-chuva? A menina falou: ué, a gente não está orando pela chuva? Então, ações que condizem com a fé, com aquilo que você acredita. Com aquilo que você acredita. Então, se nós formos na galeria da fé, é isso que nos diz aqui. Todos aqueles que tiveram fé, essa fé produziu alguma coisa. Porque fé de crer em Deus, os demônios também creem. Sinto muito. Se a fé de alguém aqui é uma fé de que crê em Deus apenas, que Deus existe, não está muito melhor que os demônios, porque eles creem também. Mas a fé que nos leva a ter comunhão com Deus, a fé que nos leva à salvação, é uma fé que pratica aquilo que se crê. É uma fé que faz alguma coisa pelo objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus. É interessante falar que nós cremos em Cristo Jesus. Aí eu creio em Cristo Jesus, mas lá tem o mandamento de Cristo Jesus, mas não obedeço o mandamento. Ora, você diz que crê, mas não obedece o mandamento que o próprio Cristo Jesus mandou? Então isso é uma contradição da fé. Então a fé verdadeira produz ações. A fé é verdade, ela começa com uma aceitação intelectual, emocional.
ela vai para o coração, ela precisa ficar com o coração, mas ela é testada através das ações que praticamos. Se praticamos ou não aquilo que cremos. E se não praticamos aquilo que cremos, que dizemos crer, então é hora de pedir perdão a Deus. É hora de chegar a Deus em arrependimento, para que aquilo que cremos possa ser vivido a cada dia. Esse é um grande desafio que nós vemos na carta de Tiago, e muitos não compreendendo isso, muitas vezes até deixam de lado. Talvez Tiago não está entendendo muito bem essa questão, não, ele está entendendo muito bem, mas o que ele está dizendo é que precisamos viver aquilo que dizemos que cremos. Isso deve ser praticado, sem o qual essa fé que nós declaramos é estéril, e como nos diz o próprio texto no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Enfim, meus irmãos, o capítulo 2 de Tiago nos ensina verdades extremamente importantes, entre elas que não podemos fazer acepção de pessoas. Todo favoritismo em relação com o próximo deve ser condenado. Capítulo 2 de Tiago nos ensina que tanto os escritos do apóstolo Paulo, de Pedro, de todo o Novo Testamento, estão em concordância com os ensinos de Tiago, e nos mostra dois lados de uma mesma moeda, qualificando e definindo o que significa realmente a fé, e que nós precisamos viver essa fé que é real, que é prática na nossa vida. Que possamos absorver esses ensinamentos, e não somente como o apóstolo e como Tiago disse, sermos ouvintes, mas sermos praticantes da verdade de Deus. Que Deus abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.